Este programa é livre para todos os públicos. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Nós estamos hoje diante dessa leitura. E Atos 18 começa assim: deixando Atenas, Paulo foi em seguida para Corinto. Parece uma coisa muito simples, mas aí há toda uma história. Até se você volta uma página antes, no capítulo 17, aí nós vemos, foi a leitura de ontem, para nós na liturgia, Paulo que vai à cidade de Atenas, que era o coração da Grécia, a capital da Grécia, o centro cultural do mundo daquela época, e levam Paulo para o Areópago, que era uma grande praça, onde filósofos, oradores, políticos, mesmo inventores, homens de ciência, iam lá para esse lugar, o Areópago, e ali apresentavam as suas doutrinas, as suas filosofias, os seus ensinamentos, também as suas religiões. Paulo foi levado para lá. Então Paulo faz um discurso ao tipo daqueles homens. Só que Paulo acaba tendo o maior fracasso da sua vida. Ele fica literalmente falando sozinho, como diz o povo. Os atenienses deixaram Paulo falando sozinho. E ele percebeu todo o fracasso que ele teve. De Atenas, ele vai para Corinto. Corinto é uma cidade terrível, uma cidade portuária, de muito movimento, de muita riqueza, por onde passava muita gente, muito dinheiro corria naquela cidade, e por isso também muita depravação, muita corrupção naquela cidade. Mas o Senhor encaminhava a Paulo para pregar o Evangelho em Corinto, e ele vinha de um grande fracasso. O seu insucesso total em Atenas. Imagina o coração de Paulo. Até é interessante, sem perder esse trecho, nós podemos pegar lá na primeira carta aos Coríntios, onde ele fala sobre isso, um pouquinho na frente, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, ele fala a esse respeito. Eu mesmo, quando fui ter convosco, irmãos, não foi com o prestígio da palavra ou da sabedoria que vim anunciar-vos o mistério de Deus. Veja bem, agora ele está dizendo, não foi com o prestígio da palavra ou da sabedoria que vim anunciar-vos o mistério de Deus. Em Atenas sim, em Atenas ele usou toda uma arte oratória, ele compôs bem o seu discurso, querendo convencer os atenienses. Paulo caiu do cavalo, como se diz, e agora quando ele chega a Corinto, humilhado, ele compreende, e ele recorda, não foi com o prestígio da palavra ou da sabedoria que vim anunciar-vos o mistério de Deus. Versículo 2, pois resolvi, a partir daquele fracasso, Paulo tomou uma resolução, uma decisão, resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Lá Paulo foi pregar unicamente Jesus Cristo e nada mais, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Até interessante, um pouquinho antes, no capítulo 1, São Paulo vai dizer, logo ao lado, capítulo 1, versículo 17, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, e sem recorrer à sabedoria do discurso. Versículo 18, com efeito, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que estão sendo salvos, para nós, ela é poder de Deus. Veja, a linguagem da cruz, a linguagem da cruz.
versículo 21. Com efeito, como o mundo, por meio da sabedoria, não conheceu a Deus na sabedoria de Deus, é pela loucura da pregação que aprouve a Deus salvar os que creem. Os judeus pedem sinais e os gregos procuram a sabedoria. Nós, porém, pregamos um Messias crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, ele é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Veja que beleza. Mas para os que são chamados, versículo 24, tanto judeus como gregos, ele é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Veja, Paulo, quando vai a Corinto, ele resolve pregar unicamente Jesus Cristo, e mais ainda, Jesus Cristo crucificado. Como ele diz, eu quero repetir para você, desde o versículo 1, acompanha comigo, 1 Coríntios 2, versículo 1, eu mesmo, quando fui ter convosco, irmãos, não foi com o prestígio da palavra, ou da sabedoria que vim anunciar-vos o mistério de Deus, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado, por isso estive diante de vós, fraco, receoso e todo trêmulo. Paulo veio de um fracasso em Atenas, e aí em Corinto, ele estava todo humilde, como ele diz, por isso estive diante de vós, fraco, receoso e todo trêmulo. A minha palavra e a minha pregação nada tinham dos discursos persuasivos da sabedoria, como ele fez lá em Atenas, mas eram uma demonstração feita pelo poder do Espírito. Aí que está a beleza, gente. Mas era uma demonstração feita pelo poder do Espírito, a fim de que a vossa fé não se fundasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Não se fundasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Duas coisas. Paulo vai para Corinto e aí ele prega unicamente Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Segundo, indo para Corinto e pregando Jesus Cristo e só Jesus Cristo, Paulo não prega com a sabedoria humana, com o discurso humano, com a eloquência humana, não. A pregação de Paulo era acompanhada pelo poder do Espírito. O que quer dizer isso? Ele pregava acompanhado do poder do Espírito. Paulo usava os carismas, Paulo usava os dons do Espírito Santo. As curas aconteciam, os milagres se davam, as libertações aconteciam, prodígios e mais prodígios, sinais e mais sinais. E veja, desta maneira, pregando Jesus Cristo crucificado e pregando com o poder do Espírito, usando os dons do Espírito Santo, usando um por um dos carismas, e é claro, com isso aconteciam curas, aconteciam milagres, aconteciam prodígios, sinais. As pessoas viam, as pessoas ouviam, não só ouviam, elas ouviam e viam e escutavam as duas coisas. E aí uma coisa maravilhosa aconteceu. Corinto era uma coisa inimaginável. Corinto, a cidade depravada de Corinto, aceitou o Evangelho. Uma linda comunidade aconteceu em Corinto. Veja, as duas maiores cartas do Novo Testamento são as cartas de São Paulo aos Coríntios, primeira e segunda carta aos Coríntios, e cartas muito suculentas. É claro, a gente não manda uma carta suculenta para uma pessoa ignorante. Se Paulo mandou essas duas cartas para os coríntios, é porque eles já eram uma comunidade forte. E por que uma comunidade forte? Porque justamente Paulo lá pregou Jesus Cristo, só Jesus Cristo crucificado, e lá ele pregou com o poder do Espírito, usando os dons do Espírito. E aí aconteciam curas, milagres, prodígios, sinais, e as pessoas eram transformadas.
Veja, gente, não era a cabeça que era convencida, não, as pessoas eram transformadas, uma transformação acontecia. Até eu quero pegar com você novamente o versículo 6. Aliás, podemos começar desde o versículo 4. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. São Paulo começa a sua carta assim: dou graças a Deus, sem cessar, a vosso respeito, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque nele fostes cumulados de todas as riquezas, todas as da palavra e todas as do conhecimento. É que o testemunho de Cristo se confirmou em vós, de tal modo que não vos falta nenhum dom da graça. Gente, não faltava nenhum dom aos coríntios. Dom da graça, graça aí em grego é caris. Não lhes falta nenhum dom da graça, de caris. Não faltava carisma nenhum para os coríntios, não faltava. Não somente Paulo usou os dons, não somente os coríntios viram os dons manifestos, e aí a consequência de curas, de milagres e prodígios, mas também os coríntios receberam o derramamento do Espírito, e é por isso que se transformaram, e os coríntios começaram a usar os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, tanto assim que São Paulo vai dizer, eu quero repetir para você o versículo 7, de tal modo que não vos falta nenhum dom da graça, a vós que esperais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, não faltava dom nenhum para os coríntios, e veja, era uma cidade depravada. Deixa eu dizer, no trecho de hoje, onde nós estávamos, capítulo 18 dos Atos dos Apóstolos, lá no versículo 11, diz que Paulo passou aí 1 ano e 6 meses a ensinar a palavra de Deus. Paulo ficou apenas 1 ano e meio, ele não ficou 10 anos em Corinto não, ele não ficou 5 anos, nem 3 anos, ele ficou 1 ano e meio só, e gente, 1 ano e meio passa depressa, numa cidade depravada como Corinto. Paulo fica apenas 1 ano e meio, e toda aquela transformação acontece por quê? Já dissemos, porque Paulo vai para lá, repete comigo, em primeiro lugar, Paulo prega Jesus Cristo, e unicamente Jesus Cristo, nada mais, nada de sabedoria humana, mas ele prega unicamente Jesus Cristo. Segundo, Paulo prega Jesus Cristo crucificado. Ele prega o crucificado. Escândalo para os judeus, escândalo para os gregos, mas ele prega Jesus crucificado. Terceiro, Paulo prega com o poder do Espírito, usando os dons do Espírito Santo. Os coríntios são batizados no Espírito Santo, eles ficam cheios do Espírito Santo, prodígios acontecem, maravilhas se dão, curas, milagres, são esses os sinais que acompanharam a pregação de Paulo na cidade de Corinto. E assim, não só as cabeças foram convencidas, mas as vidas foram transformadas. E os coríntios receberam o Evangelho. E eles tiveram uma linda comunidade, uma forte comunidade, transformada pelo Espírito, em apenas 1 ano e meio. Eu fiz questão que você repetisse, para que a gente soubesse bem, gente, por que aconteceu isso. Porque na verdade é isso que Deus quer fazer hoje. É isso que Deus quer fazer hoje. Sabe, nós já malhamos demais em ferro frio.
Acho que você sabe o que é malhar em ferro frio, né? Meu avô era ferreiro, lá na cidade do interior, Elias Fausto, estado de São Paulo, onde eu nasci, né? Meu avô era ferreiro. E naquele tempo, ferreiro era uma boa profissão, porque mexia com tudo que era de ferro e de madeira. E meu avô vivia fazendo isso, eu me lembro que eu era menininho, eu ficava curioso, porque eu via o meu avô e daí os meus tios, que trabalhavam com ele na oficina, que eles pegavam aqueles ferros que ficavam no fogo na forja, e o ferro ficava então em brasa, ferro em brasa, e eles pegavam com aquelas torqueses, que são alicates muito grandes, muito fortes, né? Pegavam com a torquês, aquele ferro, colocavam ali, daí sim eles malhavam o ferro, e impressionante, o ferro em brasa, malhando, ele toma a forma que a gente quer. O ferro é inclusive contorcido, era assim que eles faziam bico de arado, e tudo que era necessário, era assim que eles faziam roda, era assim que eles consertavam, com o ferro em brasa. Você sabe que não adianta malhar ferro frio, não adianta. Pode quebrar o ferro, pode quebrar o malho, mas não muda nada. Mas que diferença quando o ferro foi para a forja e volta ferro em brasa, daí ele toma toda a forma que a gente quer dar. Gente, nós na igreja já malhamos demais ferro frio. Hoje o Senhor está nos dando a oportunidade, a graça de realmente vermos a transformação acontecendo, porque hoje o Senhor está derramando o seu Espírito Santo. Esse Espírito Santo que é como a forja, onde as pessoas vão e elas ficam cheias do Espírito Santo, e cheias do Espírito Santo, elas ficam como ferro em brasa. É assim, daí a transformação pode acontecer e a gente fica novo, todo novo em Jesus, como nós estávamos cantando. E a gente fica novo, você mulher pode dizer, e a gente fica nova, toda nova em Jesus, renovada em Jesus. Veja, é isso que o Senhor quer fazer. Até daí é que vem o nome renovação carismática, é a renovação que se faz pelos carismas. Eu repito, nós já malhamos demais em ferro frio, já estragamos a mão, já estragamos o malho, já estragamos o ferro. E hoje o Senhor nos dá a oportunidade na igreja. Veja, nós não somos uma paralela, nós somos igreja, nós estamos no coração da igreja, e é este grito que o Senhor está fazendo ecoar em toda a sua igreja. Isso é para a igreja, não é fora da igreja, não é uma paralela à igreja, não, desculpe, não é um movimentinho na igreja, não é um punhadinho de fanáticos, não. Nós estamos anunciando, como João Batista anunciou, ele vos batizará no Espírito Santo. Nós estamos anunciando, como Jesus disse, João batizava em água, mas vós é no Espírito Santo que sereis batizados. E hoje, gente, mais do que nunca, nesta Corinto onde nós estamos, porque o nosso mundo hoje é uma Corinto, deixa eu dizer, o nosso Brasil hoje é uma Corinto. E deixa eu falar mais ainda, se você vai olhar bem a sua cidade grande ou cidade pequena, porque até parece que as cidades pequenas são piores, as grandes cidades dão mais ibope, se fala mais na televisão, se mostra mais a agressão, a violência, os crimes, a depravação, mas as cidades pequenas não é contado, não vai para a televisão, não vai para os jornais, mas se você vai ver a situação, se você vai ver os estragos, inclusive os estragos que foram feitos dos seus filhos, do seu casamento, na sua família, nas pessoas que você conhece, você vai ver que também a sua cidade tornou-se uma Corinto. E hoje o Senhor quer transformar tudo isso. Digo mais, o Senhor precisa transformar tudo isto. As nossas Corintos precisam ser transformadas. E veja, gente, é a grande graça que Deus está dando de derramar o seu Espírito. João batizava com água, mas vós é no Espírito Santo que sereis batizados, para que cada vez mais pessoas sejam transformadas, nossos jovens, nossos filhos sejam transformados, nossos casais sejam transformados. Sim, a única maneira de a transformação acontecer é assim, do contrário ficam conceitos na cabeça.
e não muda a vida. Hoje é preciso, claro, sempre foi preciso, mas hoje mais do que nunca é preciso transformar vidas, porque nós vivemos numa Corinto, e Deus está nos dando a receita. Veja, eu repito, pregar Jesus Cristo e unicamente Jesus Cristo. Nós não nos perdemos em doutrinas, nós não nos perdemos em mil coisas. Depois a justiça vai acontecer. Como consequência, precisa acontecer, precisa, mas ela vai ser uma consequência. Não adianta malhar em ferro frio. Depois a igualdade vai acontecer, depois a fraternidade vai acontecer, mas é preciso que as pessoas antes sejam evangelizadas, em outras palavras, sejam transformadas, coração transformados, vida transformadas, senão eles não vão se convencer. Não é com argumentos da cabeça, não é com movimentação de ideologias que as pessoas vão se mudar, não. A mudança tem que se passar no âmago, no coração, no íntimo, no espírito. E nós estamos tendo essa graça, É para isso que o Senhor está derramando o seu Espírito, é para isso que o Senhor está fazendo com que os dons do Espírito Santo voltem a se manifestar, como nos tempos de Jesus, como nos tempos dos apóstolos, como nos tempos de Paulo em Corinto. E veja, as maravilhas acontecem, e vendo as maravilhas e ouvindo o anúncio da palavra, as pessoas se transformam. Venham vocês dois aí, o Laércio e a Rogerinha, repitam para nós as imagens que vocês trouxeram na oração. A imagem de um ventre que se movia por dentro, havia uma movimentação como que revolvendo as coisas antigas, mudando as coisas antigas, e situações, não era uma situação física, era uma situação interior. Não é? Então, pessoas que tinham circunstâncias que não aceitavam, que tinham fechamento, pessoas que não estavam dispostas, e parecia que na oração a imagem mostrava que todos esses obstáculos, a graça de Deus, tudo aquilo que era resistência ia sendo removido, num movimento contínuo. O Espírito Santo ia removendo essas coisas. E veja, é isso que Deus quer fazer pelo seu Espírito. Quando as pessoas recebem o Espírito Santo, quando as pessoas ficam cheias do Espírito Santo, há uma revolução dentro dela, uma revolução, as coisas se revolucionam, e aí as coisas se transformam nessa revolução, tudo se transforma. Gente, é no interior que precisa acontecer isso, é no interior do seu filho que as coisas precisam acontecer, não é mudar algumas coisinhas, é no interior do seu marido que as coisas precisam acontecer, para ele sair do adultério, para ele sair da bebida, para ele sair de uma vida leviana, para ele sair de uma vida de jogo, de estar com os amigos, de abandonar a família, uma vida irresponsável, uma vida de autoritário, de bruto, de grosso. Para mudar tudo isso, gente, é preciso que haja uma revolução por dentro. Não adianta você querer apenas mudar algumas coisas externas, que ele fique melhorzinho, não vai acontecer. Mas quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, quando a pessoa recebe o derramamento do Espírito Santo, é como se ela tivesse ido para a forja e ela fica ferro em brasa, e daí sim o Espírito Santo pode revolver todas as coisas, revolucionar todas as coisas, e a transformação acontece, e a pessoa se torna uma pessoa nova, todo novo em Jesus. Continua. Vai mudando o peso das situações, as coisas vão se tornando mais fáceis. O próprio Espírito Santo muda aquilo que é tão precioso que a gente não abre mão, daqui a pouco a gente já é capaz de abrir, né? Nesse sentido, o peso, o que é pesado, que a gente não consegue remover do nosso interior, o Espírito Santo remove. E o Laércio acrescentava uma coisa muito preciosa, que pessoas que são de igreja, pessoas que são católicas, pessoas que estão em movimentos, que estão em comunidades, que participam de pastorais, que acham que estava tudo muito bem, tudo certinho, né? Mas de repente as coisas começam a se revolucionar. Continua para nós. As pessoas que já ouvem, né, Deus falando, mas que iam deixando de lado, ouviram um sinal aqui, Deus pedia uma coisa ali, e as pessoas iam deixando, e as coisas, a própria vida de fé foi ficando velha,
A própria vida na fé foi ficando envelhecida e a pessoa já sem coragem, amarelada. E hoje, nessa oração, Deus ia despertando, ia falando novamente, ia lembrando, ia destacando, não é, as direções que Ele tinha dado para essas pessoas. Veja, Deus está fazendo isso. Deus está fazendo isso agora. Nós já estamos vivendo esse contexto, mas é isso que o Senhor quer fazer com todos e por todos, quer fazer em você, quer fazer nos seus, quer fazer na sua comunidade, quer fazer na sua paróquia. Gente, a transformação da igreja vai acontecer pela transformação de pessoas. É com católicos transformados que a igreja católica vai se transformar. É com pessoas transformadas que a comunidade vai se transformar. Não é uma transformação exterior, não é uma transformação estrutural, não é uma transformação ideológica, é uma transformação que atinge pessoas. E esta é a obra do Espírito Santo. Em primeiro lugar, nos renovar, pessoas novas. Toda nova em Jesus. Vamos cantar para gravar bem isso. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Coloca a sua imagem também, Rogerinha, por favor. Então, a imagem era de uma construção e tinha vários ferros, todos enferrujados, né? E aqueles ferros começaram a se retorcer novamente, como se fosse voltando ao processo contrário da corrosão, da destruição. E os ferros iam se desentortando, ia como se caindo a ferrugem, né? E até pensar, nossa, mas isso aos olhos humanos é impossível, né? Um ferro voltar, ainda mais um ferro enferrujado, já totalmente tomado pela corrosão, é difícil, né? É impossível ele voltar ao seu normal. Mas Deus falava assim, o que é impossível aos olhos humanos é possível para mim, é possível voltar, é possível a restauração, é possível o novo acontecer novamente. Eu posso fazer com que aquilo que ficou estragado em você, aquilo que ficou desestruturado, ficou corroído, eu posso novamente colocar no lugar. Veja isso que o Senhor está fazendo hoje, fazendo agora. Nós estamos vivendo essa realidade linda, mas eu abro o leque. É isso que o Senhor quer fazer pelo seu Espírito, é isso que o Senhor fez lá na cidade de Corinto, é isso que o Senhor quer fazer na sua cidade, é isso que o Senhor quer fazer na sua família, é isso que o Senhor quer fazer com os seus, é isso que o Senhor quer fazer com você. Ele quer remodelar, Ele quer reconstruir. Gente, por mil coisas, as pessoas e nós mesmos, os nossos, acabaram ficando retorcidos. Pelas coisas da vida, pelas tribulações, mas também uma corrosão acontece pelo ambiente onde ela está, onde aquela peça foi colocada, né? Pela formação daquela peça. Vamos falar um pouquinho de química agora aqui, mas pela formação daquela peça, né? Pelo ambiente onde ela foi colocada, né? Pela estrutura que está junto dela, aquilo tudo pode causar uma corrosão e pode acontecer aquilo que a imagem mostrava. Talvez você, pela estrutura, pela formação que você teve, às vezes pela vida, pela educação, pela família, tudo aquilo que não te ajudou a ser de Deus, a ser santo, tudo aquilo que formou essa corrosão dentro de você, o ambiente onde você estava, ao lado de quem você estava e tudo mais que aconteceu na sua vida, Deus hoje pode fazer um processo inverso, contrário. Deus pode reestruturar tudo novamente. E é isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer, é isso que o Senhor quer que aconteça. O que é impossível aos homens, Deus o faz. E de que maneira? Veja, pelo Espírito Santo. Então aquele ferro todo contorcido, todo corroído,
né? Pelo poder do Espírito, aquele ferro começa a se desentortar, a corrosão daquele ferro vai embora. Gente, a coisa acontece por dentro, as duas imagens se unem, havendo aquela transformação interior, havendo aquela revolução no interior. Ele dizia, era uma barriga, era um ventre, era um útero, é uma nova geração que acontece. Deus quer fazer criaturas novas, Deus quer fazer homens novos, Deus quer fazer mulheres novas, Deus quer fazer dos seus filhos homens novos. Isso é possível pelo poder do Espírito. O que nós não fazemos com os nossos gritos, com os nossos xingos, o Senhor faz pelo seu Espírito. O que nós não fazemos falando na cabeça das pessoas, Deus faz pelo seu Espírito. O que não se faz com ideologias, com doutrinas, Deus faz pelo seu Espírito, faz, e é isso que Ele quer fazer. Então aqueles ferros começam a se descontorcer, estavam contorcidos, eles voltam novamente, porque estão cheios do Espírito Santo, são como ferro em brasa, eles nem precisam ser malhados, o próprio ferro começa a se colocar no lugar, a corrosão vai embora, a ferrugem vai embora, e tudo se faz novo. Esta é a obra que Deus quer fazer, acredite, e Ele o faz pelo seu Espírito. Você pode ser transformado, membro por membro da sua família, filho, filha que estão dando o maior trabalho, a maior preocupação, marido, mesmo esposa, há esposas hoje que perderam a cabeça, casamentos que estão se desmoronando. Gente, tudo pode ser transformado, e o Senhor quer transformar, a sua cidade pode se transformar, mas é preciso que ali haja uma ação como a ação de Paulo, onde se pregue Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado, e não tantas outras coisas humanas, como Paulo fez lá em Atenas. Nós temos que largar de ser Paulo em Atenas, temos que ser Paulo em Corinto e nas outras cidades, pregar Jesus Cristo, unicamente Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. E ao mesmo tempo a coisa não para, é todo um conjunto, forma um todo único. Paulo pregava com o poder do Espírito, com as manifestações do Espírito, e até para os coríntios não lhes faltava dom nenhum, carisma nenhum lhes faltava. E aí a transformação aconteceu, a cidade depravada tornou-se cidade santa, cidade de Deus. Cantemos, porque o Senhor quer nos fazer novos, totalmente novos. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. E foi bom que nós cantamos, Espírito Santo vem, porque a essência dele é ser santo, e é o santo que nos santifica. Peça já agora, não deixe para depois. Sim, peça, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Sim, Senhor, é isso que nós estamos pedindo, nós queremos, nós desejamos, mais do que tudo nós necessitamos, Senhor, para a nossa transformação especial. Tu queres fazer uma revolução no nosso interior, então Santo vem. Sim, Tu és o Santo, e Tu podes revolucionar o nosso interior, as nossas próprias entranhas, e fazer-nos criaturas novas. Tu podes nos regenerar, gerar-nos de novo. Então
Espírito Santo vem, sim, Santo, vem e revoluciona a minha vida, revoluciona o meu interior, enche-me de santidade, sim, Espírito Santo vem e acaba com as coisas nocivas do meu passado, com as coisas más do meu passado, com as coisas depravadas, as coisas corrompidas do meu passado. Transforma-me, Espírito Santo, e as resistências que há em mim, e os obstáculos que há em mim, e as coisas que não foram resolvidas dentro de mim, e as coisas que não foram curadas dentro de mim, e tudo aquilo, Senhor, que me prende, que me escraviza, que me segura, das quais eu estou ainda dependente e escravo tantas vezes. Sim, Espírito Santo, revoluciona, revoluciona. Nós estamos pedindo, e eu estou pedindo, Senhor, por esses meus irmãos, batiza-os no Espírito Santo, realiza a tua promessa, Senhor. João batizava com água, mas vós é no Espírito Santo que sereis batizados. Sim, Jesus, renova cada um de nós, derramando o seu Espírito, pela infusão do seu Espírito, cumprindo a sua promessa. Vós é no Espírito Santo que sereis batizados. Nós precisamos do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, Espírito Santo, nós estamos como aqueles ferros contorcidos, enferrujados, cheios de corrosão, por causa da vida que vivemos, por causa do ambiente em que estivemos, por causa do ambiente onde nós estamos, Senhor, por causa do mundo em que nós estamos, Senhor. Só o Senhor para fazer essa renovação. Sim, vem Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre a minha vida e opera em mim. Sim, Espírito Santo, transforma-me por dentro e depois põe-me em pé. Vem desentortar a minha vida que está toda contorcida. Eu preciso, Espírito Santo, vem tirar toda a corrosão, vem tirar toda a ferrugem, vem tirar toda a distorção. Espírito Santo, eu quero ser uma criatura nova, eu preciso ser uma criatura nova. Então derrama sobre mim, Senhor, derrama sobre cada um de nós, Senhor, o teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, mas o Senhor não quer apenas atingir a nós, sim, Senhor, a nossa família inteirinha. Nós temos filhos, nós temos pessoas, temos irmãos, temos pai, temos mãe. Precisamos, Senhor, a marido, a mulher, todos eles precisam, Senhor. Grite para o Senhor: a minha família precisa, Senhor, de uma revolução interior. Grite para o Senhor: é só uma revolução, e só o Espírito Santo pode fazer essa revolução. Faz uma revolução dentro da minha família, Espírito Santo, fazendo uma revolução dentro de cada um. Faz uma revolução dentro do meu casamento, fazendo uma revolução em mim e na pessoa com quem o Senhor me casou. Grite isso para o Senhor. É preciso, Senhor, uma revolução nos meus irmãos, e somente por essa revolução é que eles serão mudados. Sim, é assim que eles vão sair das drogas, da bebida, da vida que estão vivendo, da leviandade, de uma vida promíscua, de uma vida de prostituição, da vida de adultério. Só assim eles vão sair. Sim, é só assim que eles vão sair da corrupção. Espírito Santo, vem. Sim, Santo, vem e transforma-nos, desentorta, tira a corrosão, renova-nos, Espírito Santo, renova-nos por dentro. Tu és esse fogo, fogo mais do que fogo de forja, que nos transforma. Obrigado, Espírito Santo, porque estás fazendo isso sobre mim pessoalmente, sobre nós, sobre a minha família, sobre os meus, pelos quais eu estou pedindo. E eu sei, Senhor, mais dia, menos dia, também eles serão atingidos, também eles, Senhor, receberão a graça, também eles serão batizados no Espírito Santo. Sobre eles também cairá a infusão do Espírito Santo. Sobre eles também o Senhor haverá de derramar o Espírito Santo, e eles serão renovados, e a face da terra e a face da nossa família vai se transformar. Sim, Espírito Santo, vem à minha comunidade. Espírito Santo, vem à minha paróquia. Sim, Espírito Santo, vem à minha cidade. Ela é uma Corinto, Senhor, cheia de confusões, cheia de depravações, é corrupção por todos os lados, Senhor. A minha cidade precisa do poder do Espírito Santo. Senhor, faz cair sobre a minha cidade, faz cair sobre a minha paróquia, faz cair sobre a igreja, Senhor, que eu frequento, faz cair sobre a minha comunidade, Senhor, o teu Espírito Santo, porque Ele, somente Ele é que transforma a face da terra. Até é Ele que nos faz pregar Jesus Cristo com força e com poder, é Ele que nos faz pregar Jesus Cristo crucificado. Do contrário, nós não temos coragem, nós não temos ousadia, nós não temos argumento, não temos força interior. Sim, Espírito Santo, vem e derrama-te
sobre a minha comunidade, sobre a minha paróquia, sobre a minha comunidade, para que tenhamos força, todos nós juntos, para pregar Jesus Cristo, unicamente Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado, e assim as pessoas sejam transformadas. Vem, Espírito Santo, e derrama os teus dons, sim, os teus carismas sobre a minha comunidade, sobre a minha paróquia, Senhor. Sim, que na minha paróquia não falte dom nenhum, como Paulo falou a respeito da comunidade de Corinto. Sim, a minha comunidade precisa, Senhor. Sim, a minha paróquia precisa, Senhor, do padre até o mais novo fiel. Sim, da criancinha recém-batizada, passando por todos os religiosos, as religiosas, o pároco, o nosso bispo, Senhor, todos, porque somos cristãos, porque somos teus, porque somos a tua comunidade, a tua igreja. Precisamos todos, Senhor, desse derramamento do Espírito Santo, e o Senhor o está fazendo, e precisamos usar os dons espirituais como Paulo usou os dons do Espírito Santo, como os coríntios usaram. Senhor, que não nos falte dom nenhum na nossa comunidade, que não nos falte dom nenhum na nossa paróquia, que não nos falte dom nenhum na nossa igreja particular, a nossa diocese, Senhor, seja qual for a sua diocese. Peça isso, porque é na insistência e é no trabalho que isso vai acontecer. Deus o quer, nós estamos pedindo, e aí se encontra a vontade de Deus com o nosso pedido. O nosso pedido vai de encontro com aquilo que Deus quer dar, e aí o derramamento do Espírito acontece e se renova a face da pessoa, se renova a face da família, se renova a face da comunidade. Sim, pela graça de Deus, pela efusão do Espírito Santo, se renova a face da paróquia, a face da sua paróquia, a feição da sua paróquia vai se mudar pelo derramamento do Espírito Santo, pelos dons do Espírito sendo usados, sendo manifestos. A face da sua diocese, sim, a sua igreja particular, a feição dela vai se mudar, ela vai ter uma face nova, ela vai ostentar uma face nova, como aconteceu na igreja de Corinto, como aconteceu em cada uma das igrejas da igreja primitiva. Isso vai acontecer pelo derramamento do Espírito Santo, e o Senhor quer, Ele está fazendo. É preciso que nós tiremos os nossos guarda-chuvas, pelo contrário, que nós peçamos: vem Espírito Santo, renova-me, renova a minha família, renova a minha comunidade, renova a minha paróquia, renova a minha cidade, renova a nossa diocese. Sim, Espírito Santo, vem Espírito Santo, e renova e faz-me novo, todo novo, Espírito Santo de Deus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. As mulheres, e me faz nova, e me faz nova, toda nova, renovada em Jesus. E me faz nova, toda nova, renovada em Jesus. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. homens, com toda a força. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Todos nós com alegria, com força. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem,
volta comigo um pouquinho, já quase para finalizar, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, porque eu acabei ficando só no versículo 1, mas não fez mal não, pelo contrário, como rendeu esse versículo. Mas vamos para o versículo 2, que ele tem uma importância capital. Eu leio o primeiro para emendar com o segundo. Deixando Atenas, você já sabe toda a história do que aconteceu com Paulo em Atenas, o fracasso que ele teve em Atenas. Paulo foi em seguida para Corinto, você sabe tudo o que aconteceu, graças a Deus, em Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, homem, portanto, originário do Ponto, que acabava de chegar da Itália com sua mulher Priscila, Áquila e Priscila, pois Cláudio, que era o imperador, decretara que todos os judeus deviam sair de Roma. Houve uma hora muito difícil, em que os judeus foram expulsos, tiveram que sair de Roma. Paulo relacionou-se com eles, e como tinha o mesmo ofício, eram fabricantes de tendas, essas barracas como de hoje, que naquele tempo eram tecidas, eram feitas de tecido, não era de plástico como hoje acontece, eram tecidas, era tecido aquilo, e Paulo fazia o tecido e Paulo construía a tenda, a barraca, porque eles moravam em tendas naquele tempo. Então, Paulo relacionou-se com eles, e como tinha o mesmo ofício, eram fabricantes de tendas, instalou-se em casa deles, e aí trabalhava. Então ele começou trabalhando junto com eles. Mas veja, Paulo foi para uma família. Paulo começou a morar numa família. Paulo sempre teve discípulos junto com ele, sempre. Mas agora Paulo dá um passo a mais. Então, digamos, aquele Paulo muito determinado, até um tanto duro, rude, às vezes um tanto machista. São os efeitos dos santos, são as limitações dos santos. Vai morar numa família. Interessante, Deus queria moldar, Jesus precisava moldar Paulo, agora era um aperfeiçoamento nele, e para isso, Deus precisou colocá-lo numa família. Veja, até o duro Paulo precisou de uma família. Agora, a forja em que o Espírito Santo trabalhou Paulo foi uma família. A família de Áquila e Priscila. É claro que não cita, não havia judeu sem muitos filhos. Não havia judeu sem muitos filhos. Então, Paulo vivia dentro dessa família, Áquila, Priscila e os filhos dele. Foi aí que Deus plasmou ainda mais o coração de Paulo, e foi assim que ele pregou em Corinto, vivendo no seio de uma família. Gente, há toda uma revelação aí. Interessante como continua. Versículo 4. Cada sábado tomava a palavra na sinagoga e procurava convencer judeus e gregos. Mas quando Silas e Timóteo chegaram na Macedônia, Paulo se consagrou inteiramente à palavra, atestando perante os judeus que Jesus é o Messias. Gente, daí Paulo vai se consagrar em tempo integral só à evangelização. Não somente ele prega unicamente Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado, mas agora ele não vai dividir o seu tempo entre fazer tendas, tendo uma profissão, um ofício, e pregar o evangelho. Agora ele vai se dedicar em tempo integral à evangelização. E isto ele pôde fazer porque ele estava no seio de uma família. Certamente foi Áquila e Priscila que disseram isso para ele. Olha, Paulo, nós vemos o seu esforço, mas é muito mais importante você se dedicar totalmente à evangelização. Nós e os nossos filhos ficamos fazendo tendas. Quando chegar de noite, nós vamos com você para os grupos, para as comunidades, nós vamos rezar, nós vamos celebrar. Quando chegar o sábado,
onde nós descansamos, é o dia do Senhor. Quando chegar o domingo, que agora é o dia do Senhor para nós então vamos, junto com você, evangelizar. Mas nos outros dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você continua evangelizando. Não para. E continua manifestando os dons, e continua usando os dons, continua realizando prodígios, sinais, milagres. Gente, foi assim que aconteceu toda a maravilha em Corinto. Por quê? Porque Saulo, agora Paulo, transformado por Deus, mais transformado ainda no seio de uma família, pôde se dedicar inteiramente à evangelização. Hoje Deus quer evangelizar a partir de famílias. Família, onde está pai, mãe e filhos. E depois, comunidades. Mas veja, em primeiro lugar, famílias. E veja, justamente porque hoje Deus quer usar famílias para evangelizar, as famílias são o fermento que Deus vai pegar. Se você vai ver bem, o fermento são corpos vivos. O fermento é feito de corpos vivos, mas eles estão ali todos juntinhos, compactados ali, naquele punhadinho de fermento. Tanto fermento em tablete como fermento em pó, são corpos vivos. Eles estão compactados. A nossa família, gente, é assim, ela é feita de corpos vivos, ela é feita de pessoas. É assim que o Senhor hoje quer fermentar, é assim que o Senhor hoje quer transformar. Ele quer famílias com pessoas cheias do Espírito Santo, de modo que aquela família todinha seja cheia do Espírito Santo, e assim ele possa fermentar. Deus quer passar o seu Espírito, Deus quer derramar o seu Espírito a partir de pessoas e a partir de famílias cheias do Espírito Santo. É por isso justamente que o inimigo está fazendo o maior estrago nas nossas famílias. Ele sabia disso, e quando Deus começou a agir através das famílias, o bandido veio e colocou o joio. Do jeitinho que diz a parábola, primeiro o Senhor semeou o trigo, depois veio o inimigo, e a palavra de Deus usa o termo inimigo, e lançou o joio. A parábola fala assim. A parábola de Jesus nos fala assim, nos mostra assim, desse jeito. Vocês viram tudo o que aconteceu? O bandido não gostou. Estou lhes contando uma grande verdade. É um segredo de Deus. O bandido, o inimigo, sabendo que Deus queria evangelizar, que Deus queria levar o Espírito Santo e transformar a face da terra, transformar a face da sua cidade, transformar a face da sua paróquia, com famílias, o bandido vem, igualzinho a parábola diz, e semeou o joio. O joio não veio de Deus não, o joio veio dele, do inimigo. Daí o estrago que está acontecendo com as nossas famílias. Gente, é preciso denunciar isso e saber disso, e não sermos mais tolos, não sermos mais trouxas. Pelo contrário, nós temos que unir a nossa família, nós temos que amar a nossa família, marido e mulher, contra tudo e contra todos, amem-se, e para poderem permanecerem unidos, se perdoem, se reconciliem, por mais difícil que tenha acontecido, por mais difícil que tenha sido até agora. Desculpe, mesmo que o seu marido tenha sido um cachorro, perdoa, se reconcilie, peça e queira que o Senhor o batize no Espírito Santo. Se a sua mulher perdeu a cabeça, e ela que desonrou você, e ela que partiu por uma vida leviana, não joga fora não, não lança no lixo não, pelo contrário, se reconcilie, perdoe, refaça. Se seu filho partiu para as drogas, não joga na rua não. Se sua filha caiu numa vida e te desonrou, não joga na rua não, ao contrário,
Se reconcilie, perdoe, resgate, queira, busque, aproveite até dessa situação para que esse filho, essa filha recebam o derramamento do Espírito Santo. É hora de Deus para ele, é hora do Espírito para ela, tenha certeza. Se você é muito machucado pelo seu pai, muito machucado pela sua mãe, se coisas terríveis aconteceram, se seu pai continua a beber, se seu pai é o adúltero, o infiel dentro de casa, ama, é um amor doído, mas ama contra toda a prova, porque Deus, primeiro, precisa salvar cada um dos nossos, e segundo, Deus precisa justamente de famílias para poder evangelizar e renovar a face da terra. Gente, isto vai se fazer com muita luta, porque o inimigo já entrou com o joio. É como diz a parábola, o reino de Deus, portanto a igreja é assim, e a igreja doméstica da sua família é assim, está misturado trigo e joio e trigo. Agora não tem como